Olá, amigos e amigas de caminhada. É com o coração cheio de felicidade que envio o meu abraço amigo a todos vocês. Não esqueçamos as águas a fluidificar sobre a mesa. Vamos agora nos desligar por hora, das provações dessa vida e concentrarmos-nos na prece inicial. Pois o Mestre Jesus aqui se encontra junto de cada um de nós para nos abençoar, orientar, promover uma paz duradoura em nossos lares. Que esse culto do Evangelho surta os efeitos esperados, promovendo a esperança e fortalecendo a nossa fé em dias melhores. E nós que estamos aqui abrigados nos nossos redutos familiares, rogamos, ó Pai, que as vossas bênçãos se estendam a todos aqueles que estão ao desabrigo, em desalinho e sem perspectivas futuras. Que eles possam encontrar um local aconchegante que os acolha com energias fraternas. Humildemente solicitamos a vossa autorização para que possamos iniciar a nossa reunião, que assim seja. Meus irmãos, a página de hoje, sorteada do Evangelho, está no capítulo 14, que se intitula Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos ler um resumo do item 8, que fala sobre a parentela corporal e parentela espiritual. Então vamos à leitura. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns dos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Há, pois, duas espécies de famílias: aquelas unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo
e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui está minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora ele tenha generalizado o ensino, de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Ele provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Lida essa página, vamos então complementar, com o nosso comentário humilde. Por que será, meus irmãos, que a estrutura familiar consanguínea é tão importante? É porque os laços de família são muito fortes, já que cada ser se habilita a uma nova oportunidade encarnatória através de um corpo físico. E esse corpo é gerado pelo pai e pela mãe. Isso cria vínculos afetivos de proteção e educação por parte dos pais e de gratidão por parte dos filhos, que garante que diferenças entre eles sejam toleradas e abrandadas em favor do bem comum. A lei de Deus é tão perfeita, meus irmãos, que une sob o mesmo teto espírito de todos os naipes, com objetivos muito diferentes. Por exemplo, tem um tipo de parentela que contempla os espíritos que se unem em família para que de mãos dadas promovam suas elevações morais através da ajuda mútua entre eles. Nesse caso, são colocados sob um mesmo teto espíritos que já eram amigos de outras vidas, que sempre se afinaram e que darão prosseguimento e aprofundamento do amor fraterno entre eles. Esse é o caso de uniões estáveis entre os membros da família que duram por toda a vida, com tolerâncias de parte a parte, e que claramente estão juntos para auxiliarem-se uns aos outros nessa caminhada evolutiva. E não raro são pessoas de temperamentos até diferentes, mas que se amam, que se respeitam. Nesse tipo de encontro familiar, a cada encarnação, esse amor fraterno se fortalece mais e mais. E todos progridem espiritualmente falando, resultado que provavelmente não seria alcançado por nenhum dos membros dessa família se essa caminhada fosse feita individualmente. Doutras vezes, essas uniões incluem até os casamentos dos filhos, que provocam a união entre famílias não consanguíneas, formando um novo e forte e estável reduto espiritual. São espíritos de mesmo nível que se unem por um objetivo comum, se ajudarem e crescerem juntos. É lindo ver esse tipo de família, meus irmãos. E elas servem de exemplo para muitas outras. É a parentela espiritual contribuindo para a evolução moral de todo o grupo, independentemente do nível espiritual individual de cada um, né? Inclua-se nesse tipo de parentela alguns amigos
que comumente se afinam até mais do que os próprios irmãos de sangue. Esses já fazem parte de uma mesma grande família espiritual, com objetivos claros de aprofundarem o exercício do amor. Há outros tipos de parentela que promovem a união de espíritos adversários numa mesma família, para que tenham uma nova oportunidade de reconciliação através da tolerância, por serem parentes consanguíneos. Ou até um outro tipo de união, que é a união casual de espíritos que não se conheciam e que tentam estender seus laços familiares. Muitas famílias formadas para estes fins fracassam. As diferenças entre seus membros não conseguem ser superadas devido ao forte orgulho que ainda impera nos corações desses espíritos. Ninguém cede aos argumentos e atitudes do outro. Outras vezes, a falência se dá pela forma como essa união se deu, por interesses materiais ou conveniências escusas. Mesmo com o auxílio de outros familiares, suas diferenças não são amenizadas. Aí a reconciliação fica adiada para uma outra encarnação. Mas então, por que Deus permite que essas uniões fortuitas também se deem? Porque esse tipo de união familiar, como tudo na vida, é responsabilidade do livre-arbítrio de cada um, que pode se modificar de acordo com a sua boa vontade. E muitos são os casos em que as diferenças de passado são superadas através da convivência diária e influência positiva do restante da família. No início, a convivência fica difícil, pesada, mas vai se abrandando com o tempo. Muitas são as vertentes que aproximam dois espíritos nessa vida, seja como familiares, seja como amigos ou até espíritos desconhecidos. Não importa, pois no final da caminhada, o que pesará será a boa vontade das pessoas em conviverem harmonicamente e procurarem cada uma, a seu modo, contribuírem para o bem-estar geral da humanidade, respeitando cada um a individualidade e as preferências alheias. E a família é o principal reduto de oportunidades que Deus coloca em nossa caminhada para promover o amor, partindo dessa base a expansão do amor fraternal entre todos os seres da humanidade. Enquanto a instituição familiar estiver preservada por laços consanguíneos ou até ampliada ao restante da sociedade, como recomendou Jesus, a estabilidade do amor está garantida com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Vamos agora, meus irmãos, fluidificar as nossas águas. Estendamos as mãos na sua direção e concentremo-nos em Jesus para preservar esse momento sagrado da fluidificação das nossas águas. Mestre querido, preparados estamos para receber as benesses das vossas bênçãos, que haverão de penetrar nossas almas, induzindo-nos uma vida saudável e também transformando essas águas aqui posicionadas em fluido reparador das nossas enfermidades, sejam elas físicas, mentais ou espirituais.
que cada um, ao beber dessas águas, sinta o poder misericordioso e curador das vossas mãos implantadas nas mesmas. Obrigado, divino amigo, água fluidificada pela força redentora de Jesus. Bom, irmãos, vamos agora proceder à nossa prece de encerramento. Jesus, louvamos e agradecemos a vossa santa coordenação dessa reunião. Que as graças da paz e leveza aqui alcançadas façam moradas em nossas almas. Que os vossos benditos ensinamentos provoquem em nós mudanças de atitudes em favor do progresso do nosso querido planeta Terra. Que as vibrações emanadas por todos os corações de boa vontade façam chegar o consolo até aqueles que se encontram em desolação, com medo ou mergulhados em insegurança no momento presente. Que a vossa luz se faça em todos os recantos da terra, mesmo nos locais mais inóspitos e que abrigam os descrentes da vossa bondade. Confiamos nossas almas em vossas mãos, com a certeza de que estais conosco em todos os instantes de nossa vida. Com a vossa sagrada autorização, encerramos essa reunião. Que assim seja. Permaneçamos sempre unidos em torno do Cristo, queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado e boa noite.